Onde você estiver, sinta-se abraçado. Grande alegria, prazer estar de novo aqui com você, meu amigo assinante da Ops TV, Canal 10. A partir de agora, você vai se ligar no nosso Top Sport. E no programa de hoje, você vai ficar sabendo dos seguintes assuntos. O presidente do Corinthians assume, os outros dirigentes se calam e ele escancara, ou seja, a responsabilidade da emissora carioca sobre o caótico calendário do futebol brasileiro. Você vai ficar sabendo também aqui no programa, CRB empata em 1-1 com o Sport e fica naquela ali, né, no G4, podendo sair inclusive do G4 na Série B do Campeonato Brasileiro. Embalado pela vitória sobre o Avaí, o CSA segue jogando em casa e recebe amanhã o Internacional no estádio Rei Pelé. Avassalador foi assim o São Bento, diante da equipe do Vila Nova e venceu pelo placar de 3-1 em jogo de 6 pontos, porque o São Bento, claro, briga ali no Z4 contra o rebaixamento. E o Avaí, hein? O Avaí está pedindo os áudios do VAR naquele lance polêmico no jogo contra o CSA e tenta, inclusive, a anulação da partida que foi realizada no estádio Rei Pelé. Estamos começando o nosso Top Sport aqui na sua Ops TV Canal 10, no oferecimento, abraçando aos nossos amigos lá da GB Multimarcas. Um abraço para o nosso Guilherme Barros e para todos lá na GB Multimarcas conosco aqui no nosso Top Sport, na nossa Ops TV Canal 10. Agora vamos começar o programa então sobre esses assuntos, cumprimentando os companheiros Antônio Guimarães e Eduardo Cardial, inicialmente cumprimentando aqui o nosso Antônio Guimarães. Tudo bem, Guima? Mais uma vez, seja bem-vindo ao nosso programa. Boa tarde. Um abraço para você, Oswaldo Barbosa, um abraço, amigos do Top Sport, a TV Ops, e é evidente que nós vamos falar de futebol. E uma rodada que poderia ser maravilhosa para o Clube de Regatas Brasil. O CRB empatou, se bem que jogou muito futebol, agradou alguns torcedores que tem alguns mais críticos, que esses reclamam de tudo. Se o time joga bem, reclama. Se o time joga mal, reclama. Mas o conjunto da obra foi uma boa exibição do CRB. Daqui a pouco a gente vai falar sobre isso. E também a situação do futebol brasileiro, essa do Avaí, isso aí é conto de fadas, é história para Papai Noel, isso não existe e evidentemente que é um desejo do Avaí. Minha avó dizia, vontade é bom, daí passa. Pois é, e vamos aguardar então para ver se o Avaí vai conseguir ou não. Espero que não, né? Espero que não, eu também não acredito não. Mas enfim, vamos debater esse assunto aqui no programa. Eduardo Cardial também faz parte da nossa bancada, do nosso programa, debatendo, discutindo os assuntos do nosso futebol. Boa tarde, Eduardo. Boa tarde, Oswaldo. Boa tarde, Guimarães. Boa tarde aos telespectadores da TV Ops, aos assinantes. Um abraço também aos internautas que estão nos assistindo através das redes sociais. Tudo isso que vocês já falaram e muito mais, nós iremos debater a partir de agora até às 3 horas da tarde. Inclusive, o CSE, que é o finalista, né, do Campeonato Alagoano da Segunda Divisão. O time, inclusive, folga no final de semana. Tem, por outro lado, a situação do Asa, que já ensaia um possível planejamento para 2020. Nome de treinadores começam a ser especulados. Enfim, tem situações no Clube de Regatas Brasil que nós iremos abordar, situações no CSA e na Federação Alagoana de Futebol. Tudo isso aqui no seu Top Sport. Muito bem, tá certo então, olha, então esses assuntos nós estaremos logicamente debatendo aqui no nosso programa Top Sport, na sua TV Ops Canal 10. E um detalhe, hein, o Eduardo falava aí a respeito do Asa, durante o nosso programa, de repente, quem sabe a gente não vai falar aí de um nome que está muito forte, né, dos bastidores aí para assumir a agremiação esportiva arapilaquense. Outros nomes também estão sendo citados, mas tem um que está sendo assim trabalhado de maneira muito forte para ser o novo comandante técnico da agremiação esportiva arapilaquense. A gente torce muito para que o Asa se organize, para que o Asa se recupere, para que o Asa se levante, para que o Asa venha forte na temporada de 2020 e que volte, inclusive, a disputar competições a nível nacional, como a Copa do Brasil, como a Série D de Campeonato Brasileiro e, quem sabe, no futuro bem próximo, o nosso alvinegro voltando aí a disputar uma Série C, uma Série B de Campeonato Brasileiro. Então, durante o programa, vamos falar muito também da agremiação esportiva arapiraquense. Mas eu falava na abertura do programa sobre o nosso parceiro, a GB Multimarcas, e olha só, quer se vestir bem e com roupas de qualidade? Vá lá na GB Multimarcas e confira o que tem de melhor
e com os melhores preços para você. Eu garanto, hein? Marcas Bravo, Biogás e Gino Benotti. Fica na Praça Bom Conselho, número 41, no centro aqui de Arapiraca, ao lado da Igreja Velha. Vá lá e confira o que eu estou dizendo aqui. É muito legal, a rapaziada lá da GB Multimarcas vai lhe receber muito bem, nosso amigo Guilherme, a sua esposa, enfim, toda a rapaziada lá esperando por você. Bom, vamos começar então o programa falando justamente sobre o Clube de Regatas Brasil, né? O CRB que ontem empatou do estádio Rei Pelé em 1-1, o Galo que saiu atrás do marcador, o Sport fez 1-0 no finalzinho do primeiro tempo, o CRB conseguiu o empate, o Sport perdeu um pênalti justamente com o Magrão. Nós vamos colocar na tela aqui os melhores momentos do jogo de ontem entre CRB e Sport, já estamos observando aqui um jogo Guimarães e Eduardo muito movimentado no estádio Rei Pelé, concordo com o Guimarães, eu acho que o CRB fez um bom jogo. Agora, de novo o Galo tropeça em casa e de novo o CRB não consegue uma vitória diante do seu torcedor. E já são 4 partidas sem vencer na Série B do Campeonato Brasileiro. É mais um jogo diferente dos demais jogos do CRB em casa. O CRB sem alma, sem vida, inoperante, ineficiente, um CRB sem qualidade. O jogo contra o Sport marcou uma nova característica. Um CRB de briga, determinado, buscando gol, com raça, com vontade, sem ter bola perdida. Claro que não foi nenhum fenômeno, nenhuma obra-prima, mas dentro daquilo que se pode esperar de um time que pelo menos briga pelo acesso, o CRB foi exatamente assim durante toda a partida nesse jogo difícil contra o Sport, porque o CRB não estava enfrentando um time qualquer, estava enfrentando um time que tem 3 vezes uma folha salarial mais alta do que a do Clube de Regatas Brasil, um time que tem jogadores qualificados, um time que esse jogador Guilherme, né? Esse Hernando Brocador, são grandes jogadores. Então o CRB empatou com uma grande equipe, fez uma grande atuação. Parabéns ao Marcelo Chamusca, que na variação tática conseguiu surpreender o time do Sport, mesmo com suas limitações de elenco. Ele conseguiu colocar um time em campo capaz de controlar as ações do Sport e equilibrar a partida, que para mim foi uma grande surpresa. Olha, eu sinceramente, eu discordo um pouco do Guima. Eu acho que o CRB fez um jogo de superação, fez um jogo realmente de transpiração. Agora, eu ainda vejo o time do CRB bem desarrumado dentro de campo. Acho que esse é que é o grande problema do time do CRB. Um time muito espaçado dentro de campo, CRB. Os seus setores, as suas linhas, porque hoje em dia essa nomenclatura do futebol é uma coisa fantástica, né? Na minha época eram setores, defesa, meio de campo e ataque. Hoje em dia são linhas, né? Primeira linha, segunda linha, terceira linha. O Chamusca, mesmo na coletiva dele, falando a respeito do esporte, analisando o time do esporte, o Chamusca dizia o seguinte: apesar de ser um time que joga com linha alta, para que o torcedor, para que o telespectador, o assinante entenda o que seria linha alta no futebol. Um time que marca sob pressão, time que marca à frente a saída de bola do time adversário. Mas essas nomenclaturas hoje dos técnicos modernos do futebol, realmente às vezes não dá para entender. Mas eu vejo ainda o CRB um time muito desarrumado. Não deixa de ser. Eu vejo o CRB no time muito não é desarrumado. nenhuma obra-prima. O que eu destaquei foi exatamente o comportamento do time. Um time mais eficiente, um time com mais raça, com mais vontade. O que a gente observava nos jogos anteriores do CRB, observamos, é que o CRB morto, parado, esperando o adversário contra o Vila Nova e contra outras equipes. O CRB foi um time ineficiente, um time inoperante, um time esperando o adversário jogar, vendo o adversário jogar, vendo a casa cair e ficar olhando. Agora, Guimarães, eu faço uma pergunta a você e ao Cardeal. Estamos vendo aí o gol de empate, né? A comemoração da torcida do Galo no gol de empate do time do CRB. Depois o Fernando Henrique fez um defesaço, teve pênalti desperdiçado pelo Hernando Brocador, enfim. As melhores oportunidades do jogo, elas ainda foram do Sport, né? Eu vi assim. Agora, acho que o empate acabou sendo um resultado até justo pelo que as equipes elas produziram dentro das 4 linhas. Agora, dá pra gente acreditar em acesso um time que não ganha em casa. Ah, mas vence fora, é o melhor visitante, é o time que consegue bater os seus adversários fora de casa. Da última vez que jogou já não foi assim. Perdeu para o América. E o CRB segue a sua sina de não vencer diante do seu torcedor. Como é que o torcedor do CRB pode acreditar que esse time pode chegar a uma primeira divisão, um time que alterna tanto, na reta final praticamente, porque a Série B só faltam 11 jogos agora, na reta final. E esse time está há 4 rodadas que não vence. Dá para acreditar, Eduardo? Por isso que o torcedor do CRB tem cobrado muito do Chamusca.
e tem até por alguns momentos e algumas situações pedido até a saída do Chamusca para a chegada de um novo técnico. Por quê? Porque da mesma forma que nós estamos entendendo esta situação do CRB, que não consegue fazer o dever de casa, que não consegue vencer os jogos em casa, para dar uma largada maior no G4 e respirar com mais tranquilidade, o torcedor não é bobo mais. O torcedor já percebe também essa inconstância do CRB. Então, por isso das cobranças, por isso do apelo para que mude o Chamusca. Eu sou contra a mudança do técnico. Agora, ele precisa organizar uma situação e o mais rápido possível, faltando 11 rodadas. Agora, veja só, nós estamos falando aqui que o treinador precisa organizar melhor o time, faltando 11 rodadas apenas para terminar o campeonato. Gente, o CRB já jogou, então, 29 jogos. Exatamente isso. 29 jogos e nós estamos falando de um time desarrumado. Ele não conseguiu ainda dar um encaixe nesse time da forma para o CRB vencer os jogos em casa. São jogos que o torcedor vai a campo e já vai ser empate ou derrota. A gente que faz... Isso no Rei Pelé, né? Sim, fora o torcedor fica mais esperançoso. Não, exatamente, em casa. A situação do CRB hoje é uma situação complicada nesse sentido. É como se a pressão que o CRB tem hoje para ficar nesse G4, permanecer e até conquistar esse possível acesso, eu acho que essa pressão, de certa forma, tem incomodado ao time, tem incomodado os setores da equipe, o time no aspecto geral. É preciso não só, a meu ver, ter um trabalho técnico e tático, mas também um trabalho do ponto de vista psicológico para tentar resolver essa situação do CRB. A cobrança é tanto, Oswaldo, que acho, pela quantidade de gols perdidos que o CRB tem, eu acho que fica essa intranquilidade por parte do jogador. Porque você está fora na arquibancada, a gente está aqui analisando o jogo, pedindo é uma coisa. Lá dentro, a gente sabe como é a situação. Não é tão fácil assim para quem está fora falando. Aí, imagine você sendo cobrado a todo instante, a todo momento, que tem que ter o acesso, que tem que vencer, que tem que fazer isso. Não, mas a justiça se faça. Eu, sinceramente, eu não vejo isso, eu nunca ouvi isso do Chamusca, não. Não, eu não se disse tem Chamusca, pessoa, não. Se tem uma pessoa que até mudou o discurso também... Eu estou dizendo do torcedor, sim, a cobrança do torcedor. Eu sei, mas não é só o torcedor. Gente do próprio clube também só se falava nisso. E vamos ser justos aqui, o presidente Marcos Barbosa era um deles. Sim, Todas primeiro, as vezes que a Série B iria começar, o presidente já começava falando em acesso. Ou eu estou mentindo? Vamos fazer um time para subir para a Série A. Vou fazer um time para subir para a Série A. Nunca se ouviu o seguinte: vamos fazer um time primeiro para se manter, depois que a gente garantir a nossa permanência, a gente briga ou sonha de repente por um possível acesso. No meio da estrada, no meio do caminho esse ano, o presidente mudou mais o discurso dele. Começou a falar em permanência, em 45 pontos, como o CSA falava o ano passado. O Chamusca nunca falou isso. O Chamusca sempre falou em fazer uma boa campanha, sempre falou em colocar o CRB sempre o mais próximo possível do G4, da parte de cima da tabela. Então o técnico ele nunca vendeu ilusão para o torcedor do CRB. Agora, nem por isso, a gente vai deixar de cobrar o melhor rendimento, a melhor organização do time dentro de campo. Vamos ouvir, inclusive, a coletiva do técnico Marcelo Chamusca, do CRB, depois do empate de ontem 1-1 contra a equipe do Sport no estádio Rei Pelé. Primeiro tempo do jogo, muito bem controlado, todas as ações. Nosso goleiro participou muito pouco. Ficamos muito mais com a bola no campo do adversário do que o adversário no nosso campo. Por incrível que pareça, os caras acertaram um chute, o chute que eles fizeram no gol. Tem uma jogada de transição, onde a gente havia conversado e mostrado aos jogadores, inclusive no treino ontem, que a proposta do esporte, apesar de ser um time que joga com a linha alta, pressionando principalmente os 4 homens da frente, pressionando a defesa adversária, eles jogam muito no erro do adversário e nessa estratégia de transitar e chegar muito rápido, o que acabou acontecendo. A bola estava no nosso lado direito, a gente tentou fazer uma bola longa, na espirrada dessa bola longa, eles acharam, o Charles achou o passe no corredor, o Guilherme que enfrentou o goleiro e fizeram uma única finalização naquela primeira. É verdade que a gente teve um bom controle, que a gente teve as melhores oportunidades, mas faltou um pouquinho mais de qualidade no acabamento, faltou um pouco mais de contundência, assim, mais lucidez, principalmente no último passo, para que a gente pudesse criar um pouco mais de situações de oportunidade, para ter enfrentamento com o goleiro, para ter um jogo mais profundo, que é que a gente acabou não tendo. A gente teve controle, a gente, eu acho que foi superior ao Sport no primeiro tempo.
mas faltou para a gente uma eficiência maior, quando a gente conseguia furar a primeira linha de marcação deles e entrava no último terço do campo. Aí faltou mais clareza, mais lucidez, faltou mais eficiência, e a gente acabou não criando grandes oportunidades, mas foi um superior ao adversário. Eles fizeram 1-0, obrigatoriamente a gente tinha que partir para cima para tentar buscar a reversão no segundo tempo. Nesse partir para cima, nós demos mais campo ainda ao adversário no jogo de transição. E hoje... Pois é, ouvimos então aí parte da entrevista coletiva do técnico Marcelo Chamusca. O que é que vocês acharam aí do o que disse o Chamusca? O Chamusca fez questão de dizer o seguinte: faltou capricho no último passe, né? O time ser mais contundente, o time ser um pouquinho mais agressivo, o time agredir um pouquinho mais o adversário. Pelo menos foi assim que viu o técnico do CRB. É justamente essa intranquilidade que eu estava citando há pouco, essa pressão de fora para dentro do torcedor, de ter que resolver a situação os jogadores, e aí esse último passe não sai com tanta qualidade. Devido, a meu ver, devido a essa pressão que os jogadores estão tendo, eu acho que de certa forma está a ansiedade. A palavra acho que é exatamente essa. A ansiedade de ter que fazer os gols para conseguir as vitórias em casa, eu acho que isso tem atrapalhado essa qualidade. Nesse último passe, para ter a conclusão com êxito e o CRB conseguir fazer os gols. Mas se eu fazer um contraponto aqui, esse time do CRB é muito experiente, Guimarães. Como é que esse time está assim, sentindo pressão? Eu acredito o seguinte, a gente tem um plantel experiente, mas a gente tem um plantel que ainda é carente de algumas peças. E aí você tem que pegar leve com relação a essa cobrança, essa exigência de ter um futebol maravilhoso quando você perdeu peças importantes. E o grupo sente a falta de um Felipe Ferreira e de jogadores que poderiam estar atuando Ferrugem. no time do CRB. Então você desmancha um setor de meio campo e você sabe que o setor de meio campo é o coração da equipe. Para você, não é da noite para o dia que você consegue dar liga ao time de futebol. Eu repito, apesar de alguns erros de passes que motivados pela intranquilidade, mas apesar disso, eu acho que o CRB foi melhor, não do que o Sport, foi melhor em campo com relação às Você últimas está fazendo um comparativo em relação às últimas atuações Exatamente. dele, não é A isso? gente tinha um time que a gente... você, sinceramente, o que dava a impressão ao torcedor do CRB nas últimas partidas é que o CRB estava desligado, sem interesse, um time em campo, esperando o jogo acabar. Ontem não, a gente viu o plantel correr. Você sente que ontem existiu um gás maior. Não sei se pelo fato de ter sido o aniversário do presidente, pode ter sido isso, né? É verdade. Aniversário do presidente. Queriam dar o presente ao presidente. Exatamente, né? pode ter sido isso. Tem outro detalhe também aí. Pode ter sido a questão do aniversário do presidente Marcos Barbosa, mas, por outro lado, pode ter sido também vamos colocar o aperto do Chamusca no vestiário, porque a cabeça dele está em jogo, a batata dele está assando. Então, poxa, vocês vão ter que correr hoje. Correr para conseguir vitória, jogar bem para que eu não caia, porque todo mundo sabe que o Chamusca está pelo fio. E por então isso tem que esse detalhe também. Por isso que eu estou pegando leve com relação a essa exigência de fora o Bragantino, você tem equipes, o Sport tem feito uma boa campanha, o Atlético de Goiás está oscilando, embora tenha um número de pontos. Por que você está pegando leve assim? Porque eu não sou maluco de exigir de um time que não tem uma esquerda, que não jogou com algumas peças, de exigir que esse time seja o Bragantino da vida. Não é, o CRB São tem 29 jogos já, exatamente. Guimarães, e o CRB não tem tudo isso. Não tem, mas não tem. Qual é a equipe que tem? Você tem equipe na Série A que não tem? Imagina na Série B. Mas às vezes você tem equipe que não tem. Você não tem, às vezes, jogadores de uma qualidade maior, de uma qualidade melhor, mas você vê um time organizado em campo. Mas, essa é que é a grande questão. O CRB fez atuações em alguns jogos. Eu trabalho do Chamusca nisso. É um time desorganizado. Eu vejo o CRB muito desarrumado em campo. Mas em alguns jogos, a gente não pode também ser injusto. Alguns jogos do CRB na competição e fora de casa, o CRB jogou muito mais que seus adversários. E o CRB surpreendeu os adversários, conseguiu fazer um jogo interessante. Não existe dentro desse grupo aí, dessa tabela de classificação, um time para encher os olhos. Tirando o Bragantino e o Sport, que você possa até qualificar como um time de primeira divisão, os demais estão jogando a mesma coisa. Nós estamos mostrando a tabela aqui, Não né? existe time assim de você dizer, eita, esse time tá é um time estável, é um time que joga muito. Não vejo isso. Vou insistir na tese. Eu concordo em parte com você. Não tem nenhum time. Nós já falamos sobre isso aqui.
Um time diferente dos demais é o Bragantino pelo investimento que tem. Mas eu estou falando de organização tática. Sim. Aí é o dedo do treinador. E que, na minha opinião, aí você falou, o CRB fez alguns jogos interessantes fora de casa. Fez. Porque fora de casa, teoricamente, ele não propõe o jogo. Fora de casa ele marca. E marcar no futebol é mais fácil do que jogar. Destruir é mais fácil. Destruir é mais fácil. E o CRB, em algumas partidas que venceu fora de casa, venceu sempre jogando nos erros do adversário. Vou dar um exemplo claro aqui. No jogo contra o Atlético Goianiense. O CRB foi massacrado pelo Atlético 89 minutos. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Minuto, o Willi foi lá e fez o gol, o CRB ganhou o jogo. Deixa eu só te fazer uma pergunta. Se você comparar esse time do CRB esse ano, dirigido pelo Marcelo Chamusca, e o time do CSA o ano passado, dirigido pelo Marcelo Cabo. Sim. Qual foi o jogo que você viu do CSA jogando com esse fino da bola? Nenhum. Mas era um time Muito organizado. poucos. Dentro No da estilo- proposta, Sim, mas aí eu lhe existia pergunto, dentro. qual é o estilo de proposta do Chamusca? Existia Me fala. dentro da torcida do CSA uma reclamação jogo a jogo. Porque chamava o Marcelo Cabo de retranqueiro. Mas é um estilo de jogo dele, que a gente pode não concordar. Agora eu lhe pergunto, qual é o estilo de jogo do Chamusca? Me explique. Você acabou de dizer, o sistema defensivo do CRB funciona fora de casa. Você acabou de dizer que Quando defensivamente... é pra jogar no Defensivamente, ele não joga porque ele não é o treinado pra isso, Lima. defensivamente o CRB tem sido perfeito fora de casa. eu Tanto vejo- é assim que é a melhor campanha. Quando chega em casa no Rei Pelé, que é pra jogar, não joga por quê? Porque é desarrumado. Mas você não pode tirar de um treinador que é o quarto colocado numa competição difícil como essa, equilibrada como essa, você não pode tirar os méritos do Chamusca. Não, eu não estou tirando o mérito do Chamusca. Você não está me entendendo. Eu não estou tirando o mérito. Até porque o time não chega numa situação dessa à toa. Ninguém é quarto colocado na Série B à toa. O que eu estou colocando aqui é o seguinte, eu estou pensando lá na frente. Porque se o CRB chega, faltando 11 rodadas para terminar a Série B, brigando na parte de cima da tabela, o CRB ainda é o quarto colocado da competição. Pode perder posições, pode fechar a rodada até em sétimo. Mas se chega numa situação dessa, é porque o torcedor ele já começa a sentir o gostinho, de repente, de um acesso. Eu estou falando de acesso. Eu não estou falando de permanência, não, porque o CRB só faltam 6 pontos para o CRB se manter na Série B. Eu agora posso dizer, quando a gente for falar de CRB, a gente só pode falar de acesso. Então, por que eu estou cobrando isso? Porque eu acho que para se atingir esse objetivo maior na competição, que é o acesso, o CRB precisa apresentar algo de melhor. Porque cada vez mais as dificuldades vão aumentando. E se ele não fizer, pelo menos dentro de casa, o dever de casa nessa reta final, vai ser difícil ele conseguir chegar a esse objetivo. É nesse sentido que eu estou colocando. O que eu não consigo entender é o seguinte, o CRB jogando em casa, onde seria, né, para ele jogar mais organizado, com as linhas mais compactadas, ter um padrão de jogo. Esse padrão teria que ser eficiente ao ponto dele conquistar as vitórias. A meu ver, excelente ele ser o melhor visitante, ponto, excelente. Mas, a meu ver, ele teria que ser o melhor time jogando em casa. Ao lado do seu torcedor, ao lado de todas... A situação é... Resumindo o que você está falando, a campanha do CRB como mandante é campanha de Z4, gente. De Z4, como mandante, ponto. Agora, o que é que me chama a atenção? Em casa, ele não tem essa qualidade toda para propor esse jogo. E até tenta às vezes. Mas o próprio Chamusca, na coletiva, ele deixa claro. Quando ele vai para o ataque, o time cedeu muito espaço. Cedeu espaço por quê? Aí a questão, você sabe disso, a questão de quê? Do técnico. Sim, de arrumação. De arrumação. É nesse sentido, eu não estou tirando o mérito do Chamusca. Se eu o não time sou deixa louco. espaço... Um técnico que é o quarto colocado, esse técnico não presta? Não estou dizendo isso. Ele só mas precisa mais um a gente tem que analisar, a gente está aqui para analisar o momento. A gente está aqui para analisar o trabalho. E nesse sentido, eu acho que o CRB, no meu modo de ver, poderia aproveitar algo mais positivo no aspecto tático, o dedo do treinador. Agora, por outro lado, Oswaldo, eu também entendo o que disse o Guimarães. Um time que perdeu peças. E não teve a reposição. Você perdeu o Felipe Ferreira 2 jogos, Eduardo. Não, mas eu não estou falando de agora. E o CRB não vem ganhando na competição desde o começo. Mas eu não estou falando de agora. Se você pegar o início da Série B e chegar até essa rodada, a última que teve, o CRB vem perdendo peças, ou departamento médico, ou jogadores saindo. E as contratações que o CRB chegou a fazer foram contratações equivocadas. Vamos lá, o Elton. O que é que o Elton hoje traz de positivo para o CRB? Sim. Não traz. Aí tem outros, tem N jogadores. O Júnior, lateral direito, que jogou no Asa, inclusive está lá.
No CRB perdeu espaço. O que é que o Júnior traz de positivo para o CRB hoje? O Igor, lateral esquerdo. É um jogador que a gente pode dizer, não, esse jogador é uma referência na Série B. É um jogador de time que quer subir. Não é. Depois do jogo de ontem, Antônio Guimarães, meu caro Guima, Ó, você... só um detalhe, Pois não, querido. CRB em casa é uma miséria. Tá no bico do urubu. Tá na tábua da beirada. Agora, fora de casa, o CRB é o segundo colocado. Uma campanha tão boa quanto a campanha do Bragantino. CRB em 13 jogos, 23 pontos. Uma campanha Isso que está maravilhosa. colocando o CRB nessa Igual situação. ao Bragantino. A campanha agora em casa, realmente você tem razão. O Bragantino é o primeiro, com 31 pontos. O CRB em casa, apenas 16 pontos em 14 jogos. É o 18º Se colocado. nós Que teoricamente fecha aquilo que a gente está falando. Em casa tem que jogar. Se nós Fora fôssemos tem que se pegar defender. a tabela e analisar a tabela com a razão de quem tem que fazer a coisa correta, nós estaríamos nesse momento aqui discutindo como o CRB faria para sair do Z4. Exatamente. Olha, se a gente colocar a classificação aqui, já tem uma pergunta para fazer a vocês sobre o CRB para a gente fechar o assunto Galo aqui no programa de hoje no nosso Top Esporte. Vai aparecer aqui a classificação, a tabela. Ontem foram 2 jogos. O São Bento bateu o Vila Nova 3-1. O Vila que demitiu Marcelo Cabo, que não conseguiu ainda embalar, e o São Bento que consegue um grande resultado, 3-1 em casa, apesar de continuar ali na zona de degola. E o CRB empatou em casa 1-1 contra a equipe do Sport. Os 4 primeiros da competição, o Bragantino é o primeiro com 54 pontos, o Sport é o segundo agora com 46, o Atlético Goianiense é o terceiro com 45, o CRB é o quarto com 39 pontos. Agora, é bom lembrar que a rodada toda ela será complementada hoje, Botafogo e Figueirense às 19h15, Botafogo favorito para esse jogo, né? Contra o Figueirense em casa, favorito, né? O Figueirense joga tudo hoje. É o jogo que o Figueirense tem para recuperação. Se ele não conseguir tirar pontos hoje, dificilmente ele se mantém. Você acredita, Eduardo? Em quê? Numa surpresa do Figueirense hoje contra o Botafogo? Veja bem, o Botafogo é favorito ao extremo, a meu ver. Jogando em casa, tem um time mais qualificado, tá mais organizado. Eu vou tirar vocês desse cima de muro aí. Eu Agora- quero saber de vocês o seguinte, vamos lá, jogo a jogo, Botafogo e Figueirense, quem ganha, Guimarães? Botafogo. Você, Eduardo. Botafogo, indiscutível. Curitiba e Guarani. Eu gosto assim, eu gosto de vocês assim. Esse negócio de estar em cima do muro, não, tem que ser direto, Guimarães, aqui. Como é que é? Tem que ser direto. Lembrei da- Operário e Paraná, quem vence? Ou dá empate? Não, esse é um jogo para o Operário vencer. Você, Eduardo. Empate. Atlético Goianiense e Cuiabá. Guima. Atlético. Você, Eduardo. Atlético Goianiense. Vamos ao próximo jogo aqui. Criciúma e Brasil de Pelotas. É um jogo mais difícil se você olhar a ruindade das duas equipes. O Criciúma está mal, o Brasil de Pelotas se arrastando na competição. Embora o Brasil de Pelotas jogue fora, acho que o Brasil complica. Muito bem. Vitória e Oeste. Aliás, Eduardo aqui. Criciúma e Brasil? É. Criciúma. Vitória e Oeste, Guimarães. Se o Vitória não ganhar, meu irmão, arruma a mala e vamos embora. A Rural passa de vez. Né? Passa, Vitória. Aliás, É que a Rural traria o Alarcon pra cá. É justamente isso que eu ia dizer agora. O Vitória não vai arrumar a mala, não. Vai estar mais fácil. Ponte Preta e Londrina. Londrina que agora é treinado pelo Mazola Júnior. Disse a você durante a semana que o E ganhou a última Tem partida. Decathlon caiu. Ganhou fora de casa E contra o ganhou Cuiabá. a última partida. Contra o Cuiabá fora de casa. Exatamente. Mas hoje ele leva um piau. Leva. A Você, Ponte Eduardo. Preta ganha. Eu imagino, depois de uma derrota para Ponte Preta, a coletiva do Mazola. Só ele enxerga o jogo dele, mas ninguém consegue enxergar, né? Não, mas quase todos os técnicos são assim. Mas o Mazola é impossível. Eu nunca vi, nem ouvi, uma entrevista de um técnico de futebol para ele concordar, por exemplo, com nós comentaristas. Sempre a gente tem um jogo e a gente tem outro. É difícil encaixar um no outro. América de Minas e Bragantino. Que jogo esse, hein? Melhor jogo da rodada. Que jogo. E é um jogo para mostrar a todo mundo por que o América está nessa crescente. Para mim, o América surpreende em casa. Muito bem. Portanto, está aí os jogos Osvaldo. de hoje pela Série B do Campeonato Brasileiro. Só para fechar, os 4 últimos. São Bento é o 17º, já jogou, tem 27. O Criciúma é o 18º, vai jogar, tem 27. Pode até, quem sabe, sair do Z4 se vencer, porque aí o Vila Nova já jogou e se ele vencer, ele vai a 30 pontos, sai do Z4 o Criciúma. O Vitória tem 26 pontos, é o 19º, e o Figueirense 20 pontos. Esses os 4 que cairiam para a Série C de 2020. Deixa eu Rapidinho para a gente pro bloco. fazer um Diga aí. alerta aqui para uma situação. O América, ele estava praticamente na lanterna da competição. Na zona do rebaixamento, ali complicado. Não teve investimento. Não houve esses investimentos.
houve a troca do técnico. E nessa troca de técnico, o América ressurgiu. Aí onde entra a questão da organização. Isso. Tática e técnica, porque não houve contratações. Não aconteceram. Só uma arrumação da parte técnica. Exatamente. Olha, antes da gente ir para o intervalo comercial, nosso programa começou ontem aqui na nossa TV Ops Canal 10 e nós tivemos alguns convidados, alguns companheiros nossos, desejando boa sorte a todos nós. E agora a gente vai trazer o recadinho desse cara que eu tenho assim um carinho. Todos nós temos uma admiração muito grande. Ele que é inclusive o presidente da CEA, meu amigo Jorge Moraes. Fala aí, Moraes. Eu queria mandar um forte abraço para essa equipe, né, de esporte, Top Esportes, aí na cidade de Arapiraca, em toda a região do Sertão, do Alto Sertão, aqui do estado de Alagoas. Antônio Guimarães, Oswaldo Barbosa, Eduardo Cardeal, esse grupo de profissionais competentes que a partir de agora, fazendo essa nova fase, vivendo esse novo momento, exatamente através da Ops TV. Então, eu espero que o programa seja um sucesso, que vocês consigam realizar o sonho de vocês e, acima de tudo, a gente vive a expectativa de um espaço novo que está sendo aberto aqui para a mídia no estado de Alagoas. Parabéns à empresa, ao empreendimento e a vocês três pela condução aí do programa a partir de hoje. Valeu, tranquilo então. Muito obrigado a você, querido Jorge Moraes, torcendo pelo sucesso de todos nós aqui da nossa Ops TV. Olha, eu vou para o intervalo comercial, mas antes, deixa a gente mandar um forte abraço aqui para a rapaziada do River, lá do Pau d'Arco, viu, Guimarães? Estão nos assistindo, acompanhando o nosso programa, o programa Cruzeiro Top também, né? Esporte. Um abraço também para o meu amigo Wellington, lá do Cruzeiro. Que campanha do Cruzeiro no Sub-15, hein? 2 jogos, 2 vitórias, ou seja, 100% de aproveitamento. Começa bem o trabalho aí o Moisés de Lima Neto, técnico da garotada Sub-15 do time do Cruzeiro. Vamos ao intervalo? Eu volto já já com você aqui na Ops TV e o nosso Top Esporte. Sai daí não, eu volto já já. Gente, eu estou aqui no maior e melhor home center de Alagoas, é a Loja Carajás, para dar uma dica importante para você. Aqui tem preço baixo todos os dias. Isso mesmo, só na Carajás tem ofertas de verdades, porque só quem tem o maior estoque e a maior variedade de pisos e porcelanatos do Nordeste tem o menor preço. E aqui também tem o setor de cama, mesa e banho. Tudo dividido em 15 vezes no cartão Carajás Card, sem juros e sem anuidade. E você também pode pagar com o Construcard. A Carajás cobre as ofertas da concorrência na hora, no caixa. Fale com o nosso gerente. Amplo estacionamento, restaurante e casa lotérica. Comodidade e praticidade em um só lugar. Então não perde tempo e corre para economizar de verdade. Carajás, aqui o importante é você. A Ops Telecom sempre leva os serviços muito a sério. Você pode ter até 500 megas de internet com fibra ótica que chega na porta da sua casa, garantindo uma super velocidade. São várias opções de pacote para você escolher. A TV é Full HD com o melhor sinal do Brasil e canais para todos os gostos. Experimente. Matriz, Rua Professor Domingos Correia, número 2008, bairro São Luís. Ligue 3529-2324. A Rodeio Churrascaria conta com nobres e selecionados cortes de carne, acompanhados de buffet completo, com saladas, tábuas de frios e destaque especial para as opções de comida japonesa. Além disso, disponibilizamos um espaço reservado, climatizado, para você receber seus convidados. E mais, a Rodeios Pizzaria possui diversas opções de pizzas salgadas, doces, massas e sanduíches. Tudo isso em um ambiente aconchegante e confortável. Rodeios Churrascaria e Pizzaria. Rodovia L220, próximo ao trevo da Polícia Rodoviária. De volta com o nosso Top Esporte aqui na sua TV Ops Canal 10, falando sobre futebol, futebol local, nacional e internacional. Falamos muito sobre o Clube de Regatas Brasil, CRB que jogou ontem pela Série B do Campeonato Brasileiro. E quem vai jogar amanhã é o time do CSA.
o Azulão, que enfrentará o Internacional às 19h15 no estádio Rei Pelé. Mas antes da gente debater um pouco esse jogo do Centro Esportivo Alagoano, deixa eu trazer também um recadinho aqui de um grande amigo nosso, parceiro nosso, que é torcedor, inclusive, da agremiação esportiva arapiraquense, nosso amigo, irmão Jefferson Moraes. Fala aí, Moraes. Alô, malandrinho, Antônio Guimarães, meu querido Eduardo Cardeal e Oswaldo Barbosa, que estrearam com muito sucesso o programa Top Esportes na Ops TV em Arapiraca. Parabéns para vocês, sucesso, que esse projeto tenha vida longa, porque Alagoas precisava de um projeto como esse, de um programa como esse, onde especialistas em futebol, no esporte, debatem a rodada, debatem tudo do futebol. Parabéns para vocês, para a direção da Ops, e em breve estarei fazendo uma visita aos amigos. Valeu, obrigado então, companheiro, amigo, irmão Jefferson Moraes, torcendo também pelo sucesso de todos nós aqui na nossa TV Ops. Mas antes da gente falar do jogo do CSA, vamos dar uma passadinha aí nas nossas redes sociais, né, rapaz? Muita gente, graças a Deus, aliás, eu quero agradecer a repercussão do nosso primeiro programa ontem, fantástico, maravilhoso, de coração. Muito obrigado mesmo pelo carinho por parte de todos vocês. Diga aí, Guima. Um abraço ao Carlos, na Baixa Grande, aqui assistindo TV Ops Canal 10, Top Sport, um abraço para ele então, abraçando ao Wellington do Cruzeiro, tá ligado, o nosso Charlinton Santana, um abraço Charlinton Santana, obrigado aí também pela audiência, o nosso Ivaldo Fragoso, tá assistindo o Ivaldo Fragoso, um abraço para ele, obrigado pela audiência, e também o amigo Cledivaldo Oliveira, está na sintonia do programa. Um abraço para ele também, obrigado. O Jadson Lima, sensacional programa. O River do Pau d'Arco, valeu. Oswaldo Barbosa, de Melo Pereira, estou assistindo. O Carlos Siqueira, o esporte está fazendo exatamente o que era para o CRB ter feito, ganhando dentro de casa, ganhando e empatando fora de casa. Está na terceira posição e distanciando-se do quarto colocado. E olhe que o esporte não tem mais time do que o CRB. E o Aldemir Amorim e o nosso Wesley Farias, Aldemir, que é grande torcedor. O nosso Baratinho? É o Baratinho. É, né? É. Grande Barata, um abraço para ele. Está nesse momento no complexo habitacional Benedito Bentes. Que coisa fantástica. Estrutura. Pois é, estrutura. Barães, CSA Internacional, amanhã no estádio Rei Pelé. Dá para o CSA, de repente, surpreender e conquistar uma segunda vitória consecutiva? Sem querer agradar ninguém, até porque não é essa a nossa função, o favorito é o Internacional. Mas como assim? O favorito é o Internacional. Tem mais time, é uma folha salarial maior, é um time que está brigando por Libertadores, está brigando pelo título, não sei, está distante demais, talvez não chegue. Matematicamente ainda há possibilidades. O CSA vai na raça, na vontade do seu time, na campanha que começa a melhorar nessa reta final, mas time por time, o Internacional tem um time superior ao Centro Esportivo Alagoano. Nós queremos que o CSA vença. 2-3-0, 4, goleie o Internacional. É um desejo nosso, mas a realidade é que o Internacional tem um time mais qualificado. Nessa eu tô contigo. Acho que o Internacional é o favorito, sim, amanhã no estádio Rei Pelé. O CSA vai ter que ralar muito, vai ter que jogar muito na base da superação para tentar vencer o seu adversário e quem sabe até sair, né, do Z4. O CSA pode sair do Z4 claro, nessa rodada. Basta que ele vença o Internacional. Exatamente, basta que ele vença o Internacional e o Ceará perca o seu jogo. Enfim, essa é a situação para o CSA deixar o Z4 amanhã no estádio Rei Pelé. Internacional é o favorito, você concorda com a gente, Eduardo? Favoritíssimo para esse jogo de amanhã contra o CSA, mesmo com alguns desfalques, né? Nonato parece que não joga, Guerreiro também não, mas ainda assim o Internacional tem um elenco muito mais qualificado do que o elenco do CSA. É favorito. Isso não quer dizer que o CSA vai perder o jogo, mas o favorito é o Internacional. Muito bem, e a nossa TV Ops esteve lá na coletiva, né, do CSA, ou seja, no Mutange, onde o jogador Jonatas Gomes, que aliás vem fazendo um grande campeonato, ótima contratação da direção do CSA, jogador que está emprestado do São Paulo Futebol Clube, o Jonatas falou na entrevista coletiva e vamos acompanhar. Boa tarde, irmão. Bueno, muito obrigado. Sí, eu acho que ontem o resultado foi muito bom, era o que a gente esperava. Não tem muito tempo para comemorar, assim que agora pensar
lo que viene que es internacional. Boa tarde, Jonathan. A gente percebe que o CSA arrisca bem de fora da área, chute de fora da área. E é o Agel que pede isso e se tornou a principal arma do CSA durante os jogos? Cara, Argel fala de 10 palavras, 9 son chuta. Así que sí, él fala muito eso. Él fala para todos nós que chutemos muito a porteria, así que nada, él trabalha muito nisso na semana também. Por isso acontece muito no jogo. E Jonathan, vocês vão pegar o Inter agora, que está desfalcado, né? Não tem o Guerreiro, outros jogadores também estão lesionados. E vocês não vão contar nem com o Alan e talvez nem com o João Vitor. Eu queria que você fizesse essa análise, né? De pegar o Inter, por sorte, não está 100%, e vocês também que também não estão 100% assim. Eu acho que sim, bueno, Inter es un time muito bom que hay que respetar. Mas a gente está consiguiendo en casa hacer valer esa localía que no estaba consiguiendo y tem que fazer isso agora com o Inter. Eu acho que o time está muito bom, está muito concentrado, tem a possibilidade também de, se ganha e se dá algum resultado, ficar fora da zona, assim que nada, uma motivação extra. Muito bem, portanto aí parte, né, da coletiva do meio-campista Jonatas Gomes do Centro Esportivo Alagoano. Guima, para a gente fechar o assunto CSA, para a gente adentrar já na agremiação esportiva arapiraquense, a gente vai falar sobre o Asa daqui a pouquinho, porque alguns nomes, como já disse o Eduardo na abertura do programa, alguns nomes já começam a surgir no ambiente do Asa. O nome é muito forte, hoje eu diria que é o favorito, inclusive, segundo informações de bastidores, para assumir o comando técnico da agremiação esportiva arapiraquense. Mas para a gente fechar esse assunto CSA, você já mais ou menos adiantou a sua opinião, você já deu a sua opinião, né? Sinceramente, eu não vejo muito futuro, não. Eu acho que o Avaí não vai longe, não, nessa questão, não. Mas o fato, a notícia é a seguinte: o Avaí, ele pede o áudio, ou seja, do VAR, do Daronco com o árbitro de vídeo, e o time catarinense está, inclusive, tentando a anulação da partida devido àquele pênalti marcado com o auxílio do VAR domingo passado no estádio Rei Pelé. É isso aí. Não vai dar em nada. A vontade é bom, daí passa. Sinto muito Avaí. Avaí tem que cuidar agora de pensar em fazer um novo planejamento para tentar retornar à Série B. E porque não dá mais, querer alegar. Gente, erros existiram durante todo o percurso, não só contra o Avaí, contra o CSA também. O CSA poderia também alegar que aquele jogo contra o Flamengo, onde foi prejudicado, aquele lance ali poderia ser determinante para o CSA, e o CSA não fez isso. O choro de quem perde é lindo, é a coisa mais linda do mundo. Eu estou emocionado, estou todo aqui arrepiado. Agora, Avaí, sinto muito. Bye bye, Série A. Não tem mais como. Você entendeu? Porque a campanha é ruim. Tem que cuidar de melhorar o time, fazer um novo planejamento. A cidade é linda. O Avaí é um time tradicional do futebol brasileiro. Já esteve na Série A várias vezes. Agora, a campanha que o time faz é abaixo da crítica. São 7 pontos, né? De diferença do 16º colocado. Está ficando complicado. Ceará, né? E brigar no tapetão por um erro de arbitragem, é evidente que não vai dar em nada. Não vai dar em absolutamente nada. Pode escrever aí. Também acho, não vejo futuro nenhum nessa apelação aí do Avaí de tentar anular o jogo do estádio Rei Pelé por causa daquele pênalti, ou seja, marcado pelo Daronco com o auxílio do VAR. Você imagine se o STJD, todas as vezes que recebesse uma provocação dessa, o STJD ele acatasse e desse causa ganha ao clube que está reivindicando uma situação dessa. O CSA fez isso, não conseguiu. O Botafogo, salvo engano, fez isso, não conseguiu. E agora o Avaí. Por que o Avaí está fazendo isso? Porque o CSA tentou fazer, porque o Botafogo tentou fazer. Então abriu esse precedente todo para isso aí. Então, isso, na verdade, eu penso quando um dirigente de clube
numa situação dessa, de erro de arbitragem, chega para a imprensa, convoca a imprensa, faz uma coletiva, dizendo que vai entrar com um pedido para anular o jogo, isso é para tirar a responsabilidade dele do planejamento e jogar para o torcedor. Mas a direção do clube tá brigando com todas as forças para que o clube permaneça em determinada competição. Eu acho que é você se esconder por trás de uma situação e tentar jogar para a torcida, é o que faz a direção do Avaí, time do Gustavo Kirten, do Guga. É verdade. Agora, é bom deixar claro o seguinte, né? Apesar de todos nós aqui concordarmos que isso não vai à frente, que isso não tem futuro, mas é um direito que o Avaí tem. Sim, é bom deixar bem claro isso, porque se fosse um dos nossos aqui, se fosse o CSA, o CRB, o ASA, enfim, nós talvez tivéssemos até um pensamento ou uma opinião diferente. A gente estaria dizendo aqui, não vale a pena brigar, eu acho que vale a pena, quem sabe, insistir, quem sabe o STJD volta atrás, anula o jogo. Então é bom a gente deixar claro isso aqui. O Avaí está apenas lutando pelo direito dele, se achando prejudicado. E que acho que até foi. Eu não vi pênalti em cima do Ricardo Bueno. Na minha opinião, não foi pênalti. E vamos combinar que o lance foi determinante, porque o jogo estava 1-1. E aí, nesse lance polêmico, foi que o CSA fez o segundo gol, praticamente matou o jogo e já no finalzinho o Apodi fez o terceiro gol. E o Avaí, o jogo estava 1-1 e o Avaí vivendo um momento melhor. No jogo. Bem melhor do que o CSA. Exatamente. E só aqui a classificação, né, da Série A. Vamos falar muito sobre Série A amanhã aqui no programa, porque nós teremos aí rodada no meio de semana, jogos amanhã e na quinta-feira. Mas só para lembrar, ou seja, os 4 primeiros colocados. Vamos colocar aí, Pirulito, na tela, os 4 primeiros colocados da Série A do Campeonato Brasileiro. O líder é o Flamengo com 52 pontos, o Palmeiras é o segundo com 47, o Santos é o terceiro com 44 e o Corinthians é o quarto colocado com 42 pontos. Esses estariam garantidos na Libertadores de 2020. Na pré-Libertadores, o São Paulo e o Internacional. O São Paulo com 39 e o Inter com 38 pontos. E lembrando que se o campeonato terminasse hoje, cairiam para a Série B no ano que vem, CSA, 17º com 22, o Cruzeiro, 18º com 20, o Avaí, o 19º com 16 e a Chapecoense, a última colocada, com 15 pontos ganhos. Bom, mas agora vamos falar de agremiação esportiva arapiraquense. Torcedor do ASA. Aliás, o Jorge Adriano, que é torcedor da agremiação esportiva arapiraquense, está perguntando para todos nós aqui, no nosso Top Sport, quem vai ser o novo comandante técnico do ASA. Bom, eu vou colocar alguns nomes aqui, e alguns que eu fiquei sabendo que estão na agenda, ou seja, da agremiação esportiva arapiraquense. Paulo Foiane é um nome que agrada muito a direção do ASA, jogou no ASA, fez um bom trabalho como técnico do ASA, por pouco não levou o ASA de volta à Série B do Campeonato Brasileiro, naquela decisão contra o Guarani. O nome do Jaelson é muito forte, o torcedor do ASA gosta muito do Jaelson. Quando a gente fala muito forte, é na torcida, tá, gente? No meio, nos torcedores, é um nome muito forte, que o torcedor do ASA abraça muito essa causa, é outro nome. O Vica não deixa de ser um nome também especulado no ambiente alvinegro. Luiz Carlos Cruz é outro nome também, que poderia inclusive vir para o ASA esse ano. Esteve muito próximo de assinar com o ASA como técnico para a temporada 2019, mas não deu certo, acabou assinando e começando a temporada no Itabaiana. É outro nome. Agora, o nome mais forte, segundo informações, Evandro Guimarães. Esse nome é o nome mais forte para assumir a agremiação esportiva arapiraquense. Aí o torcedor pergunta, quem é Evandro Guimarães? Eu vou pedir para que você faça a apresentação, Eduardo Cardial. Fala um pouco aí do Evandro Guimarães e sobre esses nomes que nós colocamos aqui, possíveis nomes que poderão assumir o comando técnico do Alvinegro. O Evandro Guimarães, que não é irmão do Antônio Guimarães. Sim. Né? Não é irmão. Apesar do nome, né, ser parecer igual, mas não é irmão. Pode ser parente. O Evandro Guimarães, ele vem nos últimos anos fazendo bons trabalhos. Né? Fez um bom trabalho no Fluminense de Feira de Santana esse ano, no Campeonato Baiano. Né? Na Série D também do Campeonato Brasileiro, fez uma boa campanha. Fez uma campanha também muito boa à época no Salgueiro. Né, numa passagem que ele teve lá no Salgueiro. É um técnico, eu diria que tem um trabalho muito bom e que se encaixa nesse perfil
do torcedor do Asa. Trabalhou no Coruripe, né? Trabalhou no Coruripe também rapidamente, né? Teve uma passagem no Coruripe, fez também, quando esteve no Coruripe, fez um bom trabalho no Coruripe. Recentemente estava na Bolívia. Destroyers. Ele ao lado do Rodrigo Albuquerque. Aí, Rodrigo tá lá. Rodrigo voltou agora, há cerca de 10 dias. Rodrigo voltou. Nessa saída dele do futebol boliviano, ele foi para o Brusque de Santa Catarina, para a Copa Santa Catarina, ficou no Brusque até sexta-feira da semana passada. No sábado se desligou do Brusque e está sem clube. Outro nome que surge, para eu voltar aqui para o Evandro, para não esquecer, o Lorival Santos. Lorival Santos também é um nome que eu tomei conhecimento, que consta na agenda. Não é um nome tão forte quanto o do Evandro, mas é um nome também que chegou a ser apresentado ao presidente Moisés Machado. Eu soube que até o Maurílio Silva teria também, sido que citado. também Maurílio retornar Silva. para o time do Asa. Desses nomes que nós estamos colocando aqui, Guimarães, se a decisão fosse sua, você apostaria em quem? Olha, eu sinceramente é complicado, você precisa saber qual é a proposta do Asa para a competição. Planejamento financeiro. Não é? Você precisa saber, porque às vezes você traz um bom comandante, mas as peças não são tão boas assim. E aí o treinador não é roque santeiro, não vai fazer milagre, ele não tem esse poder de fazer o time jogar. Ele precisa ter qualidade no elenco. Eu digo sempre, se você contrata um Jaelson Marcelino e não oferece o Jaelson Marcelino, as peças que você vai oferecer, por exemplo, se você contrata um Vica, até porque o Vica não vai querer qualquer jogador, ele é um treinador experiente, qualificado, e se ele chegar aqui, ele vai dizer, eu quero esses jogadores. Eu não tenho condição, então tchau. Porque time de 99 não dá para o Vica. Então é diferente o discurso. Talvez seja essa postura que esteja faltando o Jaelson Marcelino quando chegar exatamente numa equipe como Asa. Assim, olha, eu vou trabalhar assim, porque vocês vão me cobrar resultados. Vocês vão precisar de resultados e a torcida vai querer resultados. E eu não sou milagreiro. Eu não sei fazer o poder da transformação. Então, se você quer um bom time, eu tô nessa. Se não quer, paciência, tchau. Para mim, o bom treinador, ele tem que ter boas peças. E uma outra dificuldade, Guima, uma outra dificuldade que a direção do Asa vai ter, e já está tendo, não tenho dúvidas nenhuma disso, é o poder de convencimento que você vai ter que ter com esse profissional. O projeto. Porque é importante colocar o seguinte, a única coisa que o Asa pode oferecer para esse profissional são 7 jogos. A gente não pode fugir disso, a gente não pode fugir da realidade. O sonho de uma Série D, né? Há uma possibilidade do Asa disputar uma Série D. Sim, gente, mas é uma possibilidade que eu acredito até, eu não vejo tão difícil assim não. Recentemente nós conversamos com o presidente da federação, Felipe Feijó, e o presidente da federação, ele também pensa da mesma forma. Ele acha que pode, de repente, existir essa possibilidade caso as outras equipes venham desistir. Aí quais seriam elas? Jaciobá, Céu e o Muricy. Esses 3 teriam que desistir, ou seja, de disputar a Série D do Campeonato Brasileiro. Agora, independentemente disso, qual é a realidade do Asa? Campeonato Alagoano. Só. E o regulamento sendo repetido, e deverá ser repetido, a fórmula de disputa também, o Asa sabe que 2020 o Asa só tem certo por jogar 7 partidas na fase classificatória, podendo aumentar se ele passar para a semifinal e chegar até a final do Campeonato Alagoano. Mas se ele não chegar, o Asa só jogará 7 partidas na temporada de 2020. Então você vai ter que ter um poder de convencimento muito grande para o técnico, para a formação de elenco, contratar jogadores, porque senão vem um time que vai disputar até uma Série D. Vou dar um exemplo aqui, eu não estou comparando aqui camisas. Mas hoje, você, Eduardo Cardial, você é jogador de futebol. O Asa apresenta uma proposta, o Coruripe apresenta uma proposta. Hoje você opta pelo Coruripe. Eu vou. Porque o Coruripe tem Campeonato Alagoano, Copa do Brasil e Série D. O jogador, ele vai ganhando até menos. Isso. Mas vai para o Coruripe porque ele sabe que tem um calendário. Ele vai ganhando até menos. E a CBF até estendeu mais a Série D, né, para o ano que vem, né? Estendeu mais. Segundo o Jorginho, me permita, Cardial e Oswaldo, segundo o Jorginho do Jaciobá, questionado, ele disse o seguinte, que a Série D, eu, sinceramente, não é que eu esteja duvidando do Jorginho, longe de mim, mas ele disse que a CBF tem uma possibilidade da CBF dar a cada clube da Série D 1 milhão.
Milhão, Mas não é um milhão. grande Não é de São João, não. Não é um milhão de São Eu João. me lembro daquela história do Roberto Cavalo, se lembra? Que Sim. a premiação era 1 milhão? E tem que ter, nessa questão do 1 milhão, tem que ter atenção na data, porque a data de plantar o milho é até o dia de São José. Não, mas Se assim, passar, brincadeiras tem à como pegar 1 milhão. parte, segundo ele, há uma reunião de clubes, a CBF pode criar a Série E. Segundo o Jorginho, ele está muito bem informado, o informante dele é bom. Então ele disse que não só a criação de uma Série E, como essa possibilidade. Ele disse assim, Guimarães, eu com 1 milhão, eu participo. Aliás, não somente eu, não. O Céu participa, o Muricy participa. Não, Você acha que eu vou abrir mão da vaga? Se realmente isso 1 milhão? tiver fundo de verdade, se realmente isso tiver fundo de verdade, o Asa tá fora. E ele lançou uma seguinte proposta, de participar da Série D, jogando todos os jogos no Estádio Municipal, que tá ficando uma coisa linda, tá ficando um espetáculo, jogar todos os jogos no Estádio Municipal e dizer o Jaciobá de Arapiraca. Não cola. Josinho, pega o Jaciobá, fica em Pão de Açúcar, respeite o torcedor de Pão de Açúcar, que o Jaciobá historicamente sempre foi de Pão de Açúcar, representou a cidade de Pão de Açúcar esse ano no Campeonato Alagoano, conquistou vagas vaga para a Série D no ano que vem. Então respeite a sua torcida, fique lá em Pão de Açúcar. O Asa vai cuidar da vida dele aqui, o Asa vai se reorganizar para tentar voltar a uma Série D, quem sabe voltar a uma Série C. E sobre essa história de 1 milhão, sinceramente, eu não acredito. A CBF não está ajudando os times da Série C, vai ajudar os times da Série D. Você sabe o que é que estou pensando agora nessa conversa de 1 milhão? A CBF divulgou recentemente o calendário dela para o futebol 2020. E nesse calendário divulgado pela CBF, o que é que acontece? Ela esticou a Série D, né, como você bem disse há pouco, e vai dividir os grupos regionalizado. E aí o diretor técnico da CBF, em entrevista coletiva, ele deixou bem claro que iria aumentar essas datas da Série D para os clubes que jogam a Série D ter mais datas, porém estava regionalizando para não ter despesa. Porque as viagens passam a ser só de ônibus. Esse ano, na Série D, você tinha viagem só de ônibus, a CBF bancava o ônibus e mais 25 hospedagens, né, nos hotéis credenciados. O que é que faz a CBF agora? Sim, a esse ano, a partir de 700 quilômetros, aí a viagem era de avião. A partir de 700 quilômetros. De 700 para baixo, ônibus. O que faz a CBF? Ela regionaliza os grupos, ou seja, Nordeste... diminui os custos. Diminui custo. Ninguém vai viajar de avião, porque aqui não dá 700 quilômetros, né? Até dá. Tem lugar que dá. Não dá. Mas o grupo... Se você pegar um Vitória da Conquista, Sim, meu dá. amigo. Mas o grupo do Asa não dá 700 quilômetros. Não vai dar o grupo do Asa. O Asa não tem grupo, o Asa não vai disputar. Eu tô dizendo, entenda-se Alagoas. Não dá. Sim. Não dá 700 quilômetros. Então, assim, ela diminui tudo isso. Como é que ela vai ofertar 1 milhão a cada clube? Você sabe o que é que representa isso? 1 milhão a cada... São 68 clubes da Série D. 68 milhões. 68, ela não vai dar nunca isso. E como eu tô falando, ela não tá ajudando os times da Série C. Ela não ajuda os times da Série C, imagine da Série D. Que é lamentável, viu? Eu tô dizendo isso aqui, não é defendendo a dona CBF, não. Que ela teria sim, porque dinheiro tem na CBF. Dinheiro e tem muito na CBF. Para ajudar os clubes da Série A, da Série B, da Série C, da Série D. Dinheiro não falta na Confederação Brasileira de Futebol. Agora... E como tem dinheiro na CBF, fique sabendo disso. Eu não estou defendendo a CBF, não. Agora, eu estou dizendo que ela não ajuda e ela não vai ajudar, porque ela não ajuda a da C, vai ajudar a da D. Eu, sinceramente, eu não concordo. Se a gente voltar aqui ao assunto do Asa, só um detalhe. Se ela criar uma série E, gera mais despesa. O Asa no domingo, vai enfrentar o Botafogo da Paraíba, ou seja, pela seletiva da Copa do Nordeste Sub-20. O jogo será às 15 horas. E se conseguir, claro, a vitória, o Asa estará no grupo E, ao lado do Sport, do América e também do Horizonte, lá do estado do Ceará. Portanto, essa possibilidade aí do Asa vir a disputar no seu Sub-20 uma competição interestadual. Isso é importante para o Asa. Acho que o Asa tem que cuidar muito das categorias de base. Eu não sei da qualidade desse elenco do Sub-20, não conheço. Vamos conhecer. Espero que seja boa, porque a participação do Asa, ela precisa ser vitoriosa. O Asa, quando entra em campo toda uma torcida, toda uma história, toda uma tradição. Quando a gente cobra aqui resultados do Sub-15,
Eu acredito que nós estamos cobrando porque o Asa tem essa torcida e carrega essa tradição. E o Asa precisa de resultados. O torcedor vem tendo motivos para ficar assim triste com o desempenho até mesmo da equipe sub-15 do Asa. Guimarães, um abraço, até amanhã. Um abraço para você, Oswaldo Barbosa, amigos do Top Sport. Estaremos aqui segunda a sexta, às 14 horas, no canal 10 da sua TV Ops. Eduardo, um abraço, até amanhã. Um abraço, até amanhã. Nos reencontramos a partir das 14 horas. Valeu, então. Com os companheiros Antônio Guimarães e Eduardo Cardial, estamos fechando mais um Top Esporte aqui na nossa TV Ops, canal 10. Voltaremos amanhã, sempre às 14 horas, encontro marcado com você. Onde você estiver, sinta-se abraçado. Tchau, galera.